O nosso valor, quem nós somos, não é definido pelo que o mundo diz. O nosso valor, quem nós somos, é Cristo quem diz. Cristo diz quem eu sou. Cristo diz quem você é e quanto você vale, consequentemente. Amém? É Cristo quem diz para nós qual é a nossa real identidade. Aliás, desde o início desse culto, isso tem sido falado aqui. De diversas formas, é verdade. Em Lucas 12, verso 15, Jesus disse: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida do pobre não é definida pela pobreza que ele tem. A vida do rico não é definida pela riqueza financeira que ele tem. A vida de ninguém, Jesus diz, a vida de qualquer, não consiste na abundância. E aqui nós temos que entender essa abundância em termos de quantidade, no muito ou no pouco que alguém tenha. Uma escrava americana, negra, afro-americana, ela foi apelidada de Velha Elizabeth. Essa senhora, aos 97 anos de idade, se entregou a Cristo. Uma escrava negra americana, aos 97 anos se converte a Jesus Cristo e diz, olha só, fala da Velha Elizabeth: eu recebi de Jesus a percepção de ser alguém. Aos 97 anos, essa senhora descobriu que ela era alguém, porque quem lhe disse isso foi Jesus. Um historiador chamado Paul Johnson, ele escreveu um livro que em português seria traduzido o seu título como A Busca por Deus. Ele conta que um missionário, Paulinus de York, explicou aos anglo-saxões na Grã-Bretanha, isso lá pelo século VII da nossa era, a visão cristã sobre a morte e o que ocorre depois da morte. Então, Paulinus de York, evangelizando na Grã-Bretanha, hoje nós chamamos de Inglaterra, disse para eles, para os bárbaros, qual era o sentido da morte no cristianismo e o que vinha depois da morte, segundo a doutrina cristã. Olha o que aconteceu depois dessa evangelização de Paulino de York. Houve um breve silêncio. Depois, um sábio e idoso conde bretão falou. Ele disse: a vida é breve. A vida é como um pardal no inverno, atravessando em seu voo o salão do rei. O pardal vai da escuridão para a luz, depois novamente para a escuridão. Isso é a vida. A vida humana, disse aquele conde, acrescentando, parece um breve espaço, mas sobre o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois, não sabemos nada. Se esse novo ensinamento nos dá certezas, nós devemos segui-lo. Se o cristianismo traz respostas sensatas, se a fé cristã traz respostas sensatas sobre o enigma da morte, diz o conde bretão, nós devemos crer no que a fé cristã diz. Para o conde idoso, para a velha Elizabeth, a fé em Cristo apresenta o sentido da vida. É Jesus quem diz o que é vida, para que serve vida e quanto ela vale. Uma questão que poderíamos sintetizar na seguinte frase. Diga comigo, quem eu sou e por que estou aqui. Interessante que as civilizações antigas sempre mediram pessoas por cultura, bens, posição social. Sempre. A única vez na história do mundo em que pessoas deixaram de ser medidas
pelo que possuíam foi na fala de Jesus de Nazaré. Jesus traz um grande rompimento, exceto, é claro, se a gente olhar para o judaísmo. Fora do judaísmo, fora de Cristo, nós não temos na filosofia, nós não temos na arqueologia, nós não temos pessoas valorizadas, por exemplo, se elas fossem escravas, se elas fossem pobres. Nós não temos isso. É Jesus quem vai redefinir e reorientar a nossa visão sobre a vida e dizer de fato qual é o valor do ser humano. É impossível, meus irmãos, por causa disso e de várias outras questões éticas, é impossível nós termos uma sociedade habitável, suportável, se nós tirarmos o cristianismo dela. O mundo tem uma dívida sem tamanho para com a doutrina cristã. Amém? Eu só estou falando de fato histórico aqui. Temos aqui alguém que é rico, alguém que tem um jatinho particular, um helicóptero, e nas férias pode ir para uma ilha deserta. Temos aqui alguém cuja vida vale mais que o mundo inteiro. Isso é cristianismo. Amém? Isso é fé cristã. Fora do cristianismo você não terá isso. Filipenses, no livro O Eclipse da Graça, vai para além dessa frase, quem eu sou e por que estou aqui. Ele cita algo inusitado, veja só. Eu quero citar as palavras de Filipenses. Levada à sua conclusão lógica, a pergunta, por que estamos aqui? Ela se torna, deveríamos afinal estar aqui? Antes do porquê, então se a gente voltar mais um pouquinho, aprofundar o pensamento, a gente vai ter que perguntar, era para a gente estar aqui mesmo? Ou era para a gente estar vagando aí pelo universo, quem sabe morando do lado escuro da lua? Era mesmo para estarmos aqui? Um colaborador de uma revista secular chamada Wild Earth, ou seja, mundo selvagem, planeta selvagem, terra selvagem, um colaborador reflete sobre um mundo, olha só, um mundo sem seres humanos. A fala dele é, se você nunca pensou na extinção voluntária humana, a ideia de um mundo sem nenhuma pessoa pode lhe parecer estranha. Mas se der uma oportunidade a essa ideia, se você parar para pensar no mundo sem raça humana, você provavelmente vai concordar que a extinção do Homo sapiens, ou como disse alguém certa vez, mulheres sapiens, significaria a sobrevivência para milhões, se não bilhões, de outras espécies que moram no planeta. Um mundo sem raça humana, disse esse colaborador da Mundo Selvagem, disse que se nós tivéssemos a extinção da raça humana, milhões, talvez bilhões de espécies que moram no planeta sobreviveriam, não seriam extintas. A eliminação da raça humana, finaliza esse colaborador, resolverá todos os problemas da Terra, sociais e ambientais. Seria um favor para o planeta a raça humana entrar em extinção. Interessante que eu estava vendo um estudo, saiu inclusive na revista Veja, em 2013, e agora de novo isso está em alta na mídia. Um estudo sério, científico, que aponta que no período de 10 anos, em vários países do mundo inteiro, a contagem de espermatozoides, evidentemente dos homens, caiu quase que pela metade. Esse é um fenômeno que está ocorrendo em todo o mundo. Olha que interessante. Os cientistas estão querendo descobrir exatamente o que está acontecendo com a raça humana, porque a contagem está diminuindo. Bem, esse colaborador que propôs essa ideia
da extinção dos seres humanos para a revista Mundo Selvagem, mantém um site na internet de uma comunidade. Esse site é traduzido em 11 idiomas, e o lema do site é este aqui: que tenhamos vida longa até a nossa extinção. Que tenhamos vida longa até a extinção. E essa comunidade defende o fim de todos os novos nascimentos humanos. Olha isso. Por mim, eu teria mais 8, disse para vocês. Mas tem gente que está pregando, não tenha nenhum. O fundador da comunidade prevê um tempo em que os últimos seres humanos poderiam desfrutar de seus derradeiros crepúsculos em paz, sabendo que vão devolver o planeta parecido no grau máximo possível com o jardim do Éden, se eles fizerem o favor de não mais se reproduzirem. Graças a Deus, tem muita gente, como eu e como vários irmãos aqui, que não estão aderindo a essas conclusões tão vazias de sentido sobre a existência humana. O nosso valor ainda é mais que o do mundo todo. Amém? Aleluia. Eu não sou contrário à preservação das espécies, à ecologia. Aliás, essa semana estava com um irmão que está aqui, e a gente estava estudando junto um artigo de 2014, um artigo sobre ecoteologia, que está na revista Protestantismo em Revista. Você pode acessar isso lá no Google. Um artigo que eu apresentei na Faculdade Jesuíta de Minas Gerais, defendendo o deslumbramento diante das espécies, diante da criação e a atitude de preservação. Não sou contra a preservação ambiental, muito pelo contrário. Aliás, preservarmos é um dever cristão. Amém? Amém? Não jogar papel de bala no chão, não jogar copo descartável no chão. Isso é nosso dever cristão. Nós somos chamados a louvarmos a Deus pela maravilha da existência e preservarmos a natureza, sim. Ontem à noite, eu, minha esposa e meus filhos prestávamos atenção numa música muito antiga do Roberto Carlos, chamada As Baleias. Quantos aqui conhecem essa música? As Baleias. A música é ecológica, é contra a caça de baleias, lindíssima. E eu quero ler um trechinho dela. Diz assim: não é possível que no fundo do seu peito, seu coração não tenha lágrimas guardadas para derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. E aí vai Roberto Carlos com essa poesia magnífica, falando contra a destruição da criação. Entretanto, é verdade que se a Bíblia diz, e diz isso no Apocalipse, que Deus há de punir aqueles que destroem a terra, Deus ama a sua criação. Se é verdade isso, também é verdade que o ser humano, como imagem e semelhança do seu Criador, vale muito mais do que a natureza. E Jesus vai dizer isso com todas as letras no Sermão do Monte: vocês valem mais. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos.
No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles, aos passarinhos. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha para o seu irmão, por favor, e diga a você: o assunto é contigo. Você vale muito mais. Nós vamos brevemente, meus irmãos, porque eu quero parar juntamente com vocês para nós termos um tempo de oração. Amém? Nós vamos brevemente pensar em duas perguntas-chave, e eu sintetizei essas duas perguntas em uma única frase. O que é a vida e qual o seu valor? O que é a vida e qual o seu valor? Eu gostaria que ao longo dessa mensagem, dessa palavra, cada um de nós parasse realmente, não numa atitude narcisista, numa atitude auto-idólatra, não é isso, mas numa atitude de gratidão, de maravilhamento, de contemplação mesmo, de reflexão profunda, que cada um de nós parasse para dar graças a Deus por existir. Eu estou convidando você, em outras palavras, a ver-se como Deus lhe vê. Teologicamente, seriam esses os termos. Pararmos para não nos olharmos com os nossos olhos naturais, manchados pelo pecado. Manchados por uma tendência negativa. Temos aqui alguém que peca, que erra. Temos alguém aqui que ainda assim será glorificado e não mais pecará. Amém. E Deus nos vê com esse olhar esperançoso, com esse olhar amoroso, com esse olhar positivo. Lembram do filho pródigo? Ele volta para casa todo negativo, se sentindo lixo do mundo, e realmente ele tinha aprontado, né, gente? Aquele tinha aprontado. Ele volta para casa e diz: só me resta ser um empregado. O pai põe o que no dedo? Um anel, a melhor roupa, a sandália nos pés e faz festa. O pai olha através da sujeira, através do pecado. O pai olha um valor que nem aquele menino está vendo em si mesmo. Aleluia. Olha para o seu irmão, por favor, e diga: veja-se como Deus lhe vê. Amém? Podemos avançar? Amém. Aleluia. O que é a vida e qual é o seu valor? Primeira verdade. Diga: somos a soma dos nossos afetos. Noutras palavras, nós somos propriamente o nosso coração. Presta atenção nisso. Nós somos a soma dos nossos afetos, nós somos propriamente o nosso coração. Bíblia judaica, Provérbios 4, verso 23, um texto por demais conhecido: acima de todas as outras coisas, guarde seu coração, ele é a fonte da vida. Quem vive, vive a partir do seu coração. É o coração que vive. Ou seja, o coração essencialmente é o humano. O humano é essencialmente afetividade. Isso é ser humano. Estamos juntos no pensamento? Mateus 15, verso 11, Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra na boca,
Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O mal sai de onde? E vai para onde? Para outro coração. Só que Jesus diz, isso contamina o homem. Ele está sinonimizando o humano, sinteticamente ou essencialmente, é patos. É afeição, é afetividade, é coração. É o sentir, isso é ser humano. A gente vai desenvolver esse conceito, tá bom, meus irmãos? O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração, olha o que Jesus vai dizer, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se aquilo que contamina o homem procede do coração, e o homem que é contaminado é aquele homem, é aquele ser cujo coração é contaminado, então Jesus indiretamente está dizendo para nós que a vida humana essencialmente é afeto, é coração. O homem é afeto, o homem é apego, isso é humanidade. O ser humano toma emprestada a sua realidade existencial da afetividade. Como um ser vivo. E agora a gente precisa entender o que é viver. Viver, não, preste atenção nisso. Viver não é andar. Viver não é comer. Não, não é isso. Viver sequer é crescer. Viver é experimentar-se. Essas outras coisas são experiências posteriores do viver. Se você agora fechasse os seus olhos, você sentiria em si mesmo, preste atenção, meus irmãos. Se você agora fechasse os seus olhos, você sentiria em si mesmo prazeres, desejos, angústias, teria pensamentos, vontades. Isso é viver. A biologia não estuda a vida. A biologia estuda processos físico-químicos da matéria. Isso não é o viver. Vida é algo transcendental. É a autoexperiência da existência, coisa que o humano tem. Ele se experimenta enquanto vive. Ele se sente, ele se percebe com seus desejos, com as suas angústias, com suas atrações, ele vive. Estamos juntos no pensamento? Por isso Jesus vai dizer para nós que é no coração que a vida acontece. É nesse lugar, é lá que o homem de fato vive. Ou seja, ele prova tudo, inclusive a si mesmo. O homem, por causa disso, é diferente de tudo mais à sua volta. O homem se experimenta, o homem se sente. Há um eu que se volta para dentro de si mesmo, e essa é a experiência da vida. Eu não consigo acessar a sua vida. Eu vejo a manifestação da vida no teu corpo,
mas a tua vida só você a vive. Eu não sei como é olhar o mundo de dentro do teu crânio. Como é olhar para mim com os olhos teus. Essa é tua vida. Você está se sentindo aí? Você está conversando consigo mesmo, há pensamentos seus de você para você mesmo aí agora. Há uma pessoa conversando com você, além dessa fala que você está ouvindo, que é você mesmo. Isso é viver. É experimentar-se na existência. Quem vive, prova a si mesmo. Mas o detalhe é que, nesse experimento, nessa vida, nesse coração que sente, que é a afetividade, Jesus diz, é aí também que está o mal. E é desse lugar que o mal provém. É dessa experiência vital que o mal vem. Marcos capítulo 7, verso 14, verso 23. Nada do que é exterior ao homem e penetra nele pode torná-lo impuro. É o que sai do homem que o torna impuro, porque é do coração do homem que saem os pensamentos perversos. Todo este mal vem de dentro e torna o homem impuro. É interessante que no dizer de Cristo, até os planos perversos, e claro, isso envolve aquilo que nós chamaríamos de elaboração racional, até os planos perversos procedem dos afetos humanos, dos apegos humanos. Eu planejo em cima daquilo que eu quero. Quando eu digo eu quero, isso é afeto. Estamos juntos? A identificação da realidade humana com o coração tem um sentido maravilhoso. Diferente das coisas do universo, que não sentem, que não provam, que não vivem, e que por essa razão não são em si mesmas nem boas nem más, o homem é o único que prova a si mesmo. Esse microfone não tem a experiência de se experimentar, de se sentir. É interessante que agora, sentados aí, os irmãos estão sentindo o banco, mas o banco não está sentindo ninguém, evidentemente. Nós vivemos. O homem é aquele ser que na sua experiência de viver tem no seu coração, nas suas afeições, a ação do mal. Agora, eu não quero me prender à figura do mal. O que eu quero ressaltar aqui é que viver é, sobre todas as coisas, provar-se, experimentar-se. Viver é sofrer o que eu sou. Eu vivo porque eu sofro o que eu sou, porque eu desfruto o que eu sou, e assim eu vivo. O coração é a realidade do homem como uma realidade de afeto. O afeto, a paixão, o desejo, o querer é a essência da vida. Diga, querer é a essência da vida. É o afeto. Não é à toa que a Bíblia diz, queira Deus, ame Deus, apegue-se a Deus, porque se você fizer isso, você todo pertencerá a Deus. A essência do ser humano é querer, é afeto, é busca por algo. A afetividade é a essência da vida. Segunda verdade, diga, somos seres de dois reinos. Se de um lado
somos o conjunto dos nossos afetos, somos propriamente o nosso coração. No dizer de Jesus, é de lá que brota o que é bom ou o que é ruim, é de lá que brotam os sonhos, é de lá que brotam os pensamentos, é de lá que brotam as ações, é do querer, é do sentir, é da afeição que nós somos o que somos. De outro lado, também é verdade que nós somos seres de dois reinos, o visível e o invisível. Mateus capítulo 6, por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? A pergunta simples é a seguinte: diante do que Jesus acabou de falar aqui em Mateus capítulo 6, quem é esse eu que se inquieta quanto àquilo que o corpo irá vestir? Que é esse eu? Ou quem é ele? É o nosso verdadeiro eu, que é invisível. Há algo em nós inquietando-se para que o corpo seja vestido. Essa inquietação não é do corpo. Essa inquietação é da vida no corpo, é do eu. Esse eu invisível, esse eu que vive no corpo, é a vida. Porque nós somos seres viventes. O mundo é o reino das coisas visíveis. A vida, diga, a vida é um reino invisível. A vida é de uma outra categoria, por isso que não se estuda a vida em laboratório. Você estuda manifestações, talvez, da vida, mas a vida essencialmente não pode ser tocada. A vida é inacessível. A vida só experimenta a si própria. Eu em mim. Ao mundo pertence tudo que é passivo de aparecer diante dos nossos olhos. O mundo vem como se fosse com uma luz. Mas o mundo vem como uma coisa fora de mim. Ele não é parte de mim. Ele vem de fora. Ele se apresenta a mim. Esse salão, nesse sentido, para mim, é mundo. Porque ele não faz parte do meu interior. Eu vejo como uma coisa distante de mim. Essa luz é a luz do mundo, que mostra as coisas exteriores, estranhas à vida que eu posso experimentar e que só eu posso viver. A importância dessa divisão é a seguinte: o homem, mesmo tendo em si uma vida invisível, manifesta essa vida no mundo, que é o exterior, que é o fora de si mesmo, por meio de um corpo que é visível. E nesse aspecto, o corpo do homem é parte do mundo. Temos uma dupla natureza, então. Uma essência invisível que se experimenta, que sente, que ama, que deseja, que rejeita. E temos também uma parte de nós que é plenamente visível e que manifesta no mundo aquilo que é a vida que está em nós e que é inacessível, que é invisível para o mundo. Nós pertencemos tanto
ao mundo quanto à vida. Não estou falando de mundo aqui no sentido de sistema corrupto. Não é esse o sentido do termo mundo aqui. Nós participamos da esfera do visível, participamos também daquilo que é invisível. Nós somos vistos pelos outros, pela parte de nós, eles veem em nós a parte de nós que é mundo. Mas a minha vida, nem eu mesmo vejo, eu só desfruto, porque a vida não pode ser vista. Eu vejo meu corpo que se manifesta nessa realidade chamada mundo. O meu corpo é a aparência dessa essência viva, dessa carne viva que está em mim. Pastor, eu não estou entendendo mais nada dessa mensagem. Meu Deus! Mas você vai entender quando nós entrarmos no terceiro ponto. Nós estamos no segundo. Aonde isso vai me levar para a compreensão da vida cristã? Espera aí, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor. Diz o Salmo 40. O corpo é a aparência da carne viva. Carne viva aqui são esses desejos todos. Por exemplo, eu quero agora sair daqui e comer um sundae de morango. A minha boca está seca. Não é minha boca, não é minha barriga que está desejando esse sundae de morango, evidentemente. É o meu eu, é minha carne viva. É o meu eu tão atrelado, tão ligado ao meu corpo, que ele deseja os desejos que saciam, que causam sensações boas aos sentidos do meu corpo. Tamanha união desse meu eu com esse meu corpo. Dessa minha carne viva com essa minha carne visível. Só essa carne viva, que sou eu mesmo, na minha intimidade, só ela é feita dessas impressões, desses desejos, desses esforços para me satisfazer, das aflições, das alegrias. Ela constitui essa minha carne viva, a minha verdadeira realidade. É o meu coração e é o meu segredo. É aquilo que pode ser dissimulado no dizer de Jesus por uma coisa chamada hipocrisia. Eu posso, por meio dessa carne visível, não manifestar aquilo que realmente é o desejo da minha carne. Eu posso manter o meu eu absolutamente secreto. Essa carne invisível, esse corpo invisível, esses anseios ligados à minha carne visível, essa é a minha corporeidade verdadeira. É ela, no dizer de Jesus, que de fato realiza as ações. Por exemplo, quando no Sermão do Monte ele diz, olha, quando você for orar, não faça como os hipócritas, que vão para as praças, que gostam de orar em voz alta. Quando você jejuar, não fica com o rosto caído para mostrar para os homens que você está jejuando. Jesus está falando sobre a realidade, sobre a carne real, sobre o coração. Os homens vão ver apenas o invólucro, vão ver apenas a carne visível. Deus está de olho no meu verdadeiro eu. A importância dessas coisas, eu disse que a meditação seria muito breve. É o ponto 3 ao qual chegamos agora. Como seres de dois reinos,
que se manifestam no mundo visível, mas que possuem uma essência, um eu, um pathos, um coração, uma afetividade absolutamente invisível. Nós temos o valor, a vida e a existência humana tem o valor de ambos os reinos, o visível e o invisível, ambos os reinos debaixo do governo de Deus. Ou seja, a existência humana tem valor de céus e terra. Amém? Se Cristo reina sobre os nossos afetos, se Cristo reina sobre o nosso coração, Ele é Senhor de céus e terra. Ele é Senhor do visível e do invisível. Ele é Senhor daquilo que traz a imagem do celestial e daquilo que traz a imagem do terrenal. O início da plena restauração do governo de Deus absoluto sobre todas as coisas se deu na encarnação de Cristo. Quando Deus Filho, aquele que é a imagem de Deus e de cuja imagem nós somos, quando Ele foi feito carne semelhante à nossa, veio à terra para que nós sejamos semelhantes a Ele, ali em Jesus, terra e céus ficam ambos debaixo do governo de Deus, pelo resgate em Jesus de duas naturezas, visível e invisível em nós. Colossenses 1, versos 3 em diante, diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, diga comigo, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E aqui nós temos tanto a realidade daqueles que já estão lá, que foram reconciliados pela dupla natureza de Cristo e na dupla natureza de Cristo, porque são seres de dupla natureza. Ou seja, Deus não mandou um anjo. Não. Ele não mandou um ser celestial para agir, atuar para a nossa salvação. Não foi isso. Deus não usou meramente um homem para agir
em favor da salvação do nosso corpo. Então, um anjo salvaria o nosso espírito, o nosso eu, um homem salvaria o nosso corpo. Deus não fez isso. Veio uma realidade espiritual, na verdade, Deus mesmo veio, Deus Filho, e essa realidade espiritual, do mundo espiritual, assumiu a visibilidade, tal qual a visibilidade que nós temos como seres humanos. E esse ser de dupla natureza veio para restaurar em nós a glória que nós perdemos, que é a íntima relação com o Espírito de Deus, a própria natureza divina. Então Deus vem encarnado para resgatar nosso corpo visível, para resgatar nosso eu invisível, nossa vida inteira, e por meio desse milagre tremendo, ser Senhor do mundo visível, do mundo invisível, dos céus e da terra. Por que estamos aqui? Todos nós estamos aqui por causa do amor do Criador, que tem dois objetivos, tanto a nossa prosperidade, é verdade, quanto a nossa retribuição em amor e gratidão. Efésios capítulo 5, verso 10 diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Estamos aqui para sermos agradáveis a Deus, e agrada a Deus nos ver viver em paz. Agrada a Deus ver os nossos afetos voltados para Ele e para aquilo que é bom. Agrada a Deus prosperarmos, sim, vivendo como Ele planejou que vivamos. Por que estamos aqui? A ciência não tem resposta para essa questão. A cultura popular tampouco. Um homem chamado Robertson Davis apontou para uma distinção, mesmo discordando dela, porque ele não cria no cristianismo. Ele disse: Cristo ama o maior idiota e bestalhão, tanto quanto ele ama Albert Einstein. Os primeiros seguidores de Jesus entenderam que cada pessoa, escravo ou liberto, judeu ou gentio, homem ou mulher, tem um valor absoluto, valor de céu e de terra. Uma concepção radical que não existia antes do cristianismo. Platão avaliava uma pessoa pelo comportamento dela. Aristóteles via muitos homens como escravos por natureza. Cristo diz: Deus criou a raça humana, imagem dele com uma dupla natureza, imagem do celestial, trazendo também figura do pó da terra. No homem, Deus revela o seu senhorio sobre toda a criação. O homem tem um valor que ultrapassa céus, que ultrapassa a terra. Se nós tivéssemos que dizer isso, usando a linguagem cristã comum, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Mas se lá existe uma cidade literal, um homem vale mais que a cidade inteira. Eu estou falando da cidade celestial. Esse é o seu valor. Amém? Amém. Pastor, eu não me vejo assim. Nenhum de nós se vê assim. É Deus quem nos vê assim. Aleluia. Jesus deixa o trono e vem, porque nem o trono do céu vale mais que uma vida de um ser que tem a natureza divina. Aleluia. Veja-se como Deus lhe vê. Amém. Por favor, fique de pé no seu lugar.